Muito boa tarde, Brasil. Vamos falar no programa de hoje de um dos maiores problemas enfrentados por nós brasileiros, questão da segurança. Além do alto volume, do crescimento dos mais totais que se possa imaginar, do banditismo no Brasil, nós estamos com um problema gravíssimo, que é o achatamento das nossas instituições policiais. Ou seja, se você pegar Brasília como exemplo, onde a gente vive aqui, se você olhar, quando nós tínhamos a metade da população, nós tínhamos um número muito maior de policiais para nos servir e fazer a nossa segurança. A população mais do que dobrou. Nós temos o quadrilátero do Distrito Federal e à sua volta, o que nós chamamos de entorno e que deveria ser região metropolitana, será no futuro, inúmeras cidades. E a maioria é aqui que trabalha, é aqui que vive. Pega o busão logo de manhã cedo e vai embora de noite. E tudo acontece por aqui. A grande esperança do brasileiro é que houvesse uma mudança quase que de imediato, e eu sei que ela é impossível de acontecer imediatamente, mas que houvesse ações mais efetivas realmente a partir do momento em que estabelecemos novos governos para estados e para a própria nação. Elegemos um cidadão que vem da reserva militar, serviu ao Exército Brasileiro. E por que esta preferência? Tenho certeza absoluta que a maior esperança de cada um de nós brasileiros ao eleger o Bolsonaro era de que nós tivéssemos uma efetiva ação de segurança no Brasil. Não dá mais para aguentar. Nós vivemos presos e os bandidos estão soltos. É difícil você sair de casa até durante o dia. Eu moro numa região de Águas Claras, que é uma cidade de Brasília, para quem é de fora, que tem ali 3 ou 4 colégios, 2 colégios de inglês, tem 2 ou 3 colégios de gente de poder aquisitivo, né? Todo dia e outro dia também você vê um menino andando descalço porque lhe tiraram o tênis do pé, ou chorando porque perdeu o celular, ou lhe arrancaram qualquer outro bem que ele estava carregando. Isso é comum. Não é uma coisa de hoje sim e amanhã não. Não, é hoje sim e amanhã também. Vamos falar desse tipo de segurança e a esperança de que haja realmente uma renovação. Hoje eu trato aqui, espero tratar mais em dias posteriores, de outras bancadas policiais, ou seja, de outros grupos de policiais. Hoje eu falo mais da Polícia Civil, com suas dificuldades e seus desafios. Estou recebendo 2 representantes, ambos da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol, né? O André Gutierrez é o presidente. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Celso. Espero contribuir aqui na nossa conversa e agradeço pelo convite. Você vem do Paraná? Vim do Paraná, sou carioca, radicado no Paraná e agora estamos aqui como presidentes da Cobrapol e trabalhando em todo o Brasil. O que eu vejo aqui, vê no Paraná também? O que vê aqui, vê em todos os outros estados do Brasil. Infelizmente. Complicado isso, hein? Complicado. Houve praticamente um desmonte ao longo de muitas décadas aí, com relação não só à Polícia Civil, como à Federal, a Rodoviária Federal também, principalmente no seu efetivo. Eu não citei, por exemplo, eu citei o efetivo, fora o desgaste. Se você for, por exemplo, ali onde fica a central da Polícia Civil, você vai ver inúmeros carros, tudo caindo aos pedaços lá, equipamentos caindo aos pedaços, a dificuldade na hora de um crime, por exemplo, de ela fazer o trabalho, né, que tem que ser feito. Aí o pessoal reclama que demora às vezes 3, 4 dias, não é fácil, né, mano, velho? Está muito difícil, muito desestruturado. Também conosco o Evandro Barotto, que além da Cobrapol, ele é investigador e pertence ao Sincla Paraná. Conta para mim o que é o Sincla Paraná aí. O Sinclapol é o Sindicato das Classes dos Policiais Civis do Estado do Paraná. É a base de representação para a federação, que por si próprio congrega a confederação. Agora, por que a gente está nessa luta ferrenha, né, que a gente não consegue visualizar um palmo à frente do nariz de solução? Por quê?
São diversos os motivos. Podemos destacar, por exemplo, a exemplo do Paraná, que nós temos hoje 9 mil presos encarcerados em delegacias. Isso, por si próprio, cria o desvio de atribuição. Ou seja, o policial que deveria fazer o seu mister, que é investigação, ele está desviado com a função de agente penitenciário. E esse problema existe em mais de 50% dos estados do Brasil. Pensei que só fosse aqui em Brasília, mano, velho. Isso está alastrado para os demais estados brasileiros, então? Na realidade, são 11 estados no Brasil que têm esse câncer que faz com que o policial civil, ao invés de fazer a sua premissa, a sua atribuição, ele acaba por ter que ficar cuidando de presos em delegacia e acaba deixando a investigação, que é primordial, é a contribuição da Polícia Civil na redução da criminalidade, a investigação, acaba ficando nesse desvio de função que atrapalha a sobremaneira. Mas se eles estão presos em delegacias, isso significa que é uma ordem crescente do número de bandidagem. Com certeza. Inclusive, e se houve a diminuição do número de agentes... Diminuiu-se o efetivo, parte desse efetivo cuida de presos, gera uma economia, por assim dizer, para aquele Estado que não se importa com a segurança pública, mas, em compensação, o índice de criminalidade explode. Nós vimos uma verdadeira debandada de policiais que estavam na ativa, e com essa história da Previdência aí, de reforma de Previdência, né, eu vou só no meu hall de amigos policiais, que não são poucos, praticamente, acho que 90% buscou aposentadoria. Com certeza, é a busca de garantir o direito, né? O direito adquirido, por mais que digam que será preservado, a dúvida com relação a essa reforma e a atitude do governo com relação às forças de segurança não fardadas, né? Ou Sim. seja, as polícias que não são militares nem as forças armadas, criou assim uma falta de confiança. Então, essa quebra de confiança, porque com certeza todos, ou grande maioria dos servidores da segurança pública em todo o Brasil trabalharam para que se elegesse o nosso presidente Bolsonaro, confiando nas conversas e no discurso da campanha. Infelizmente, isso não ocorreu. Então, essa reforma que foi enviada ao parlamento, ela surpreendeu a todos, e quando foi visto que nós, desiguais, seremos tratados como os iguais, ou seja, qual é a vantagem de continuar sendo polícia e qual a vantagem de ser polícia no futuro? Nenhuma. Não digo nem vantagem, mas a proteção do próprio Estado, o reconhecimento do Estado com aquele que coloca a sua vida a risco diariamente. Então, muitos que já estavam em condição de aposentar, ao invés de continuar por algum tempo, correram para a aposentadoria, com certeza. Brincadeira, hein? Agora, nesse tipo de ação e nessa desistência, é lógico que tem o direito que o cidadão está se aposentando, porque ele chegou no tempo de aposentadoria, evidentemente. Aí acaba sobrando duplamente ou mais para cada policial da ativa. Daí nós temos um problema também que é nacional. Exemplo do estado do Paraná, uma previsão de 7.300 policiais nos seus quadros, e hoje nós temos menos de 4.000 policiais. E mais com essa debandada para a aposentadoria, a população já deve ter noção do que vai ocorrer com a área investigativa em todo o território nacional. Como é que fica a perspectiva futura, então? A nível de investigação? Sei lá. Não tem perspectiva. Investigação vocês já não estão fazendo, acho que há muito tempo. A perspectiva Se você negativa. tem que ficar cuidando de bandido, que não é para aquilo que você fez um concurso público, passou... Exatamente. E, né, com todo respeito àqueles que passam para ser exatamente os guardiões, né, da nossa vida, porque se ele deixa o bandido dentro da cadeia, é ótimo. Não, inclusive há uma ilegalidade aí, né? Porque se você faz um concurso para ser policial civil e as atribuições estão especificadas em lei, se você desempenhar uma atribuição fora dessas atribuições, você está cometendo um desvio de função. Se você faz as atribuições de uma outra carreira, você está usurpando a função pública dessa outra carreira. Então, aí é uma coisa muito complicada que precisa ser resolvida com urgência. Colocar o servidor em desvio de função, inclusive, pode ser considerado um crime da parte do gestor, da parte do administrador. Mas muitos estados usam isso para economizar. Já que tem o policial civil, vamos deixar de lado a investigação e vamos, né, não precisar fazer concurso para agente penitenciário, vamos dizer. Aí a investigação fica completamente prejudicada e os índices de criminalidade sobem, como nós dissemos anteriormente. E a ordem acaba sendo corrompida, né? Com certeza, Sim. Com certeza. A falta do efetivo,
o efetivo em desvio de função, essa debandada por causa dessa reforma previdenciária que está nos tratando, virando as costas para os policiais, né, de todos os níveis, como é que fica? O problema é que a criminalidade percebe isso e vai agir para ofender mais ainda o cidadão brasileiro. Eu vi um vídeo da própria TV Câmara, né, tentando explicar, pelo menos, os colegas fizeram o possível e o impossível, até porque nem todo mundo está entendendo todo mundo nessa questão da reforma da Previdência. Quanto mais mergulho, menos eu fico sabendo. Essa é a verdade. Né? Pega esse vídeo da Previdência e vamos ver o que eles falam de mudança para os nossos policiais civis, englobando aí, como eu disse, os não militarizados, né? Civis, federais e os agentes penitenciários estão citados agora aqui. Coloque aí, por favor. Agora nós vamos falar sobre como a proposta de reforma na Previdência mexe com a aposentadoria de policiais. Nesse caso aqui, federais e civis. A proposta também vale para agentes penitenciários. A maior mudança para esses grupos é em relação à idade mínima. Hoje, ela não existe, exceto para agentes socioeducativos. A proposta do governo é que ela seja de 55 anos. Outra mudança é em relação ao exercício da atividade policial. Tanto para homens quanto para mulheres, o tempo mínimo sobe, no final, chegando aos 25 anos. Alguns policiais ainda têm dois direitos chamados de integralidade e de paridade. Integralidade é a aposentadoria com o valor do último salário. Paridade é ter o mesmo salário de quem está na ativa. Deu aumento para o servidor na ativa, o aposentado também recebe. Isso está mantido para aqueles que entrarem até a Previdência Complementar ser instalada. Para os policiais que entraram depois disso, o valor da aposentadoria depende daquela conta geral que todos farão. Quem tiver contribuído por 20 anos tem direito a 60% da média de todos os salários que recebeu ao longo da vida. Esse é o começo da conta. A partir daí, cada ano trabalhado dá mais 2 pontos percentuais nessa média. Para chegar aos 100%, vão ser necessários 40 anos de contribuição. Essa é a proposta colocada pelo governo. Agora, tem início um debate político. Nós não podemos sacrificar um profissional que tenha entrado cedo no serviço policial, seja policial civil, federal, rodoviário federal, guarda municipal, agente, e depois querer que ele siga o mesmo caminho, o mesmo tempo de alguém que entrou com 25, 30 anos. Então nós temos que respeitar esse tempo e garantir o direito à aposentadoria pelo tempo de contribuição. Direitos iguais para todos, mas é lógico, a gente tem que ouvir as classes que estão se sentindo mais afetadas ou que acham que tem alguma injustiça. Porque não adianta a gente fazer uma proposta que agrada alguns e não agrada os outros. A gente tem que achar o meio termo que vai agradar todo mundo. Só que o que eu peço para cada classe especial, vamos dizer assim? Saibam que vocês vão ter que ceder alguma coisa. Não adianta a gente pensar só na gente e deixar para os outros. Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. Você deve ter reparado aí que a proposta não vale para policiais militares e para bombeiros. E aí? Essa tal de diferença ou direitos iguais é um negócio esquisito, né, mano, velho? Que cada atividade é uma atividade. E a de policial, meu Deus. Eu não teria, sinceramente, coragem de ser um policial. É o que a gente vem falando. Essa reforma passando como está, todos que têm tempo para aposentar se aposentarão. E quem vai querer ser policial, se ele vai ter o mesmo direito do cidadão que trabalha administrativamente no Estado? Quem vai querer se aposentar como um administrativo, da mesma forma, nas mesmas regras do administrativo, se ele põe a vida a risco todo santo dia e a toda hora? Porque o policial, ele é policial 24 horas por dia. Então, que nem disse ali o subtenente, realmente não tem como. Outra coisa, 100% de aposentadoria para os novos e para quem entrou antes vai manter essas regras, nós vamos ter duas classes distintas de policiais na mesma instituição? Como isso vai funcionar? Um vai estar mais... Vai pedir o teu sangue primeiro, exatamente. Depois eu dou um pouquinho do meu, né? Não tem como. Então, primeiro de tudo, a gente não pode aceitar que crie regra diferenciada dentro da mesma instituição. Então, todos os policiais devem ter a mesma regra de aposentação, mesmo quem entrou antes da reforma, mesmo quem entrou depois. Agora, isso vai causar até uma cisão dentro da instituição. Outra, a idade. 40 anos para ter 100% para esses novos, hoje... Para um policial, hein?
Hoje entra-se na polícia com 25 anos, porque tem que se formar, porque é nível superior, tem que passar no concurso. Então, vamos dizer, ele foi muito bem, se formou rápido, passou no concurso, abriu o concurso, coisa que é raridade hoje, e ele entrou com 25 anos, com 40, 65. Que policial com 65 anos vai ter rigidez física para enfrentar um criminoso jovem? É uma polêmica que a gente vem trazendo bem, informando bem a todos, por quê? A nossa similaridade com as Forças Armadas e com as Forças Militares, as polícias militares, notadamente, sempre houve. Então, sempre foi similar o tempo de contribuição, o tempo de aposentadoria. Por que agora é diferente? Nós tivemos umas conversas aí com o governo e num dos exemplos que eu citei fui eu mesmo. Eu estou com 58 anos, hoje já não tenho aquela rigidez física de 30 anos, eu entrei com 24 anos na polícia. Então, era bem diferente. Como é que eu vou reagir à força física de um garoto de 25, 30 anos? Agora, na aeronáutica, por exemplo, um piloto de caça, por exemplo, ele não pilota um caça desses de milhões depois de 50 anos. Por quê? Questão da rigidez física. Agora, eu posso, com mais de 50 anos, enfrentar um rapaz de 30 e os militares não podem, com mais de 50 anos, pilotar um caça de 30 desse? dava um jeito. Você está enfrentando, são os meninos que estão no rigor 18, da sua força, que 16, 17, 18, fora o enfrentamento desses que são menores, abaixo de 18 anos de idade, né? Sim. Que você não sabe nem que não pode dar nenhum, como diz o outro, um puxão de orelha de um cara desse, né? Aí como você vai compensar a falta de rigidez física? No uso da arma. E no uso da arma, aí o policial é execrado, é condenado antes mesmo de se esclarecer o que houve, simplesmente porque usou da arma para compensar a falta da rigidez física da idade. Eu fico imaginando, Evandro, né, o enfrentamento pela arma. Tem uns que não dá para enfrentar. Você parte com um revolvinho de mão aqui, o cara está lá com uma bazuca no teu pé de orelha. Meu Deus do céu. Muitas vezes esse é o quadro que nós se deparamos. A diferença de armamento bélico. Por que esse sucateamento? A quem Eu interessa? vejo ele acontecendo aqui em Brasília. A quem interessa, seria a pergunta. A quem interessa o não investimento na segurança pública, principalmente no que tange investigação? Talvez reflexo de algumas operações recentes, a exemplo da Lava Jato. Sim, que vocês viveram de perto, né? Sim. O estado do Paraná tem tudo a ver com a Lava Jato, quer dizer, toda a ação efetiva que começou ali. Perfeito. É verdade. Então, esse desinteresse em fortalecer uma polícia de Estado, não de governo, porque esse é um grande problema das polícias, é isso. Ela acaba sendo uma polícia de governo e não de Estado. A certa independência necessária não é dada. Então, o interesse de que ela seja fraca é de quem comete crime. Então, se a gente for fazer uma análise, quem não investe na polícia, quem não quer ela forte, também é criminoso? Exemplos nós tivemos com a própria Lava Jato. Então, nós temos aí vários estados, ex-governadores e governadores sendo presos e processados mas por investigação federal. Por que o Estado não pode fazer essa investigação? O dia que o Estado puder fazer a investigação, ele mesmo investigar, seu governador, seus deputados, seus secretários, e, a exemplo da Lava Jato, trazer à tona crimes que ocorrem, pode ter certeza que ocorrem em todos os estados, essa polícia vai dar um grande retorno também para a população do estado em todos os outros crimes. O que falta realmente é estrutura e liberdade para que ela trabalhe. Entram aquelas famosas benesses de quem cometeu a corrupção, né? Exatamente. É triste. Uma coisa que me vem à cabeça, por exemplo, no estado do Paraná, nós temos lá um ex-presidente detido, nós temos autoridades lá detidas, nomes expressivos do mundo empresarial brasileiro, e isso aparentemente sob a jurisdição da Polícia Federal. Perfeito. Mas não acaba sobrando para vocês o entorno disso tudo? Aqueles movimentos que acontecem ali próximo a onde está detido o presidente Lula. Não é uma competência da civil, não? Ou seja, também dos militares, mas do Estado? Sim, sobrecarrega o Estado, sem dúvida nenhuma. Sobrecarrega o Estado porque existem certos movimentos que têm que ser investigados, né? Sem tirar o livre-arbítrio, sem tirar a possibilidade de manifestação, que a democracia
permite, mas tem esse deslocamento de material humano também. Além do que a segurança propriamente dita direta, o preventivo e ostensivo, ocupa a PM, e a PM deveria estar se preocupando com o ostensivo preventivo da sociedade em geral, não de uma manifestação. Não de uma manifestação. E a Polícia Civil já teve casos lá de disparo de arma de fogo em direção ao acampamento, essas questões, essa polarização ideológica que é um perigo para a nação. Verdade. E aí ocupou a atividade da Polícia Civil para fazer essa investigação. Agora, como é que fica a questão desse desempenho? Porque cada vez está ficando mais difícil o desempenho policial. E aí vem, por exemplo, uma das coisas que a gente mais ouviu na campanha política seria, vamos dizer, deixar com que o policial efetivamente praticasse o seu trabalho e se caso, por exemplo, tivesse que usar a força, ele usaria, até porque para combater a própria força do inimigo, que quase sempre é muito mais violento do que a ação policial. Normalmente. Como é que fica a vida do policial a partir daí? Como é que fica a segurança jurídica nesse desempenho das suas atribuições? Esse é um problema que nós vivemos constantemente, né? A segurança jurídica para desempenhar suas atribuições como um servidor, um agente da segurança pública. Nós acreditamos que o Estado deve dar essa retaguarda jurídica, mas não é o que acontece. Hoje, se o policial se envolve numa situação de troca de tiro, de alguém acabar sendo ferido, a parte jurídica, a parte do advogado é custeada pelo policial. Então, se o policial faz alguma coisa errada e ele precisa de um advogado, é uma coisa. Agora, se ele está no desempenho de suas atribuições. Das suas atribuições. Das suas atribuições, né? Usando de suas atribuições para fazer o seu trabalho dentro da legitimidade, dentro da legalidade. E ocorre uma sequência, tipo uma bala perdida, atingiu uma pessoa, ou até veio a falecer o meliante com o qual ele se confrontava, isso tem que ser responsabilidade do Estado. O que não significa dar licença para matar, dar licença, como essas comissões de direitos humanos, é uma falação, não é isso. É que se ele está desempenhando um papel pelo Estado e em defesa da sociedade, essa sociedade, através do Estado, tem que dar segurança jurídica para que esse profissional possa trabalhar com tranquilidade e desempenhando muito bem o seu papel. Isso não acontece hoje? Não acontece. Quer dizer, se você for responder juridicamente, porque num enfrentamento com bandidos, você matou um bandido, a sua defesa será feita por você mesmo, às suas custas? Suas custas. Custas policiais, no nosso caso, nós temos o sindicato, que tem todo o departamento jurídico, mas é um custo altíssimo e fica por conta daquele que causou o fato, infelizmente. Inclusive nas próprias corregedorias, a investigação preliminar ou o processo administrativo, isso é tudo custeado pelo policial. Mas se o que levou à investigação preliminar ou ao próprio processo administrativo foi a ação desse policial em função da sua atividade e dentro da sua atribuição, isso a Defensoria Pública do Estado é que tinha que dar essa segurança, essa retaguarda jurídica com os advogados e ao custo do Estado e não ao custo do próprio bolso. O que vocês têm feito para poder realmente se aproximar dos nossos políticos, daqueles que com certeza votarão nesses projetos todos que estão aí? Nós temos na dependência a própria reforma da Previdência, que mexe escandalosamente com a vida dos policiais. Nós temos aí a questão, por exemplo, daquele projeto do juiz Moro, que foi enviado, né, chamando de juiz, agora ministro Moro, né, que sendo enviado. Nós estamos vendo, por exemplo, uma luta, né, para a reforma da penal, né? Há quanto tempo está correndo isso? Eu recebi aqui o relator da época do governo passado, que é o deputado João Campos, aqui de Goiás, né? Feliz da vida, porque tinha terminado o relatório, vamos votar, e não votou absolutamente nada, né? Caramba, o que vai fazer para que isso aconteça? Bom, nós temos feito um trabalho dentro do Congresso, tanto com os senadores quanto com os deputados, exatamente para trazer luz a certas questões. Fazendo a crítica ao deputado João Campos, com todo o respeito que nós temos a ele, ele defende ali ele faz uma defesa muito incisiva de um cargo da Polícia Civil. Ele tem que fazer uma defesa da instituição policial.
Ele se prendeu o que mais aqui? A delegado? Mas a delegado. É porque ele é delegado de polícia. Exatamente. Então, primeiro por exemplo, e nós estivemos com ele e falamos e alertamos ele sobre isso. Certo. Uma parte do texto diz praticamente que todos os atos da Polícia Judiciária, todos os atos dentro de uma delegacia, tem que ser conduzido ou tem que ter a presença de um delegado de polícia. O texto hoje diz autoridade policial. Então, nós somos autoridades policiais. A partir do momento que nós respondemos por abuso de autoridade, somos autoridades. Claro. E temos a competência. A realidade hoje é que tanto os inquéritos que tramitam, quanto os atos dentro das delegacias hoje, eles são tocados por escrivães e por investigadores, agentes, ou seja qual for a nomenclatura. Por quê? Nós não temos delegados no Brasil em número suficiente para fazer frente a essa demanda. Então, os flagrantes, principalmente, notadamente mais no interior dos estados, são conduzidos por escrivães de polícia, né? Ou até por investigadores de polícia, agentes, ou seja qual seja a nomenclatura. Por quê? Não há delegado suficiente no Brasil para fazer frente a essa reforma que o deputado João Campos quer fazer no CPP. Ou seja, se passar como está, todos os atos têm que ter a presença de um delegado de polícia, nós temos que contratar no mínimo uns 50, 60 mil delegados da noite para o dia. Isso tendo investigadores, agentes e escrivães que têm competência, né, qualidade, né, de conhecimento para fazer isso, como hoje na realidade já é feito. O que eu percebo, por exemplo, é que quase sempre, na tentativa de compor uma certa ordem, né, ao invés de corrigir a deficiência, você acaba passando atribuições outras, inclusive a outras polícias. Exato. Qual é a diferença, por exemplo, né, do registro policial, da questão que está abrangendo ali? O policial militar chegava, pegava, levava para a Polícia Civil, na delegacia de polícia, e ali era feito todo esse tipo de trabalho. Sim. Aqui em Brasília já estão legando essa atividade ao policial militar. Então, isso eu acho que está dentro dessa deficiência, não está, não? Exato. Essa é a questão do ciclo completo, trata exatamente dessa questão da deficiência. Mas essa deficiência, ela é oriunda do quê? Da falta do efetivo, sim, dessa reserva cobrir de mercado que mesmo. querem fazer para um só cargo da Polícia Civil e que acaba atrapalhando todo, né? Agora, vocês estão usando de todos os direitos possíveis e imagináveis, né? Eu estava vendo, por exemplo, a manifestação que vocês fizeram num determinado aeroporto, se não me engano foi no de Curitiba, que mandaram um registro para mim, né? Coloca essas imagens aí, deixa, né, o som da pessoal botando a boca no trombone, né? E a gente vai conversando aqui para falar um pouquinho das razões e porquês de manifestações como essa. Coloca, por favor, aí. Né? Pode deixar ela de fundo aí, não tem problema não. Né? A gente vai... Por que vocês estão fazendo isso aí? Nessa manifestação, nós buscamos fazer em todos os aeroportos e capitais, exatamente porque de lá partem os deputados e senadores aqui para Brasília. Nessa manifestação... Mais fácil de você pegá-lo no aeroporto do que acertar com ele aqui no gabinete ou lá no escritório que ele tem de representatividade no seu estado. Com certeza, mas apesar que nós estamos tentando pegar eles no aeroporto, nos seus escritórios, nas bases estaduais e também aqui no Congresso, porque é importante que a gente... já entregamos para a maior parte dos deputados e senadores essa carta aos parlamentares. Aqui a gente explica exatamente o que é, aqui, né? Quais são as diferenças... Aqui, Mário, por favor, depois. Quais são as diferenças, o porquê que neste caso os desiguais devem ser tratados como desiguais, exatamente por causa das especificidades e pelas... Aqui vocês tratam diretamente só da reforma da Previdência? Não. Ou bota todas Aí a gente explica realmente qual é a diferença de ser policial. Um exemplo de uma estatística bem elaborada que nós temos aí, houve ano que morreu mais do que de um policial por dia. Então, como que se um policial sai de casa pela manhã, não sabe se volta à noite para a família, como que esse policial vai ser penalizado? Como que esse policial vai ser tratado como se ele fosse trabalhar num escritório e não corresse risco de vida? Não, nós corremos risco de vida diariamente, com a família, sem a família, no serviço, fora do serviço, por quê? Simplesmente identificado como policial, ele está sujeito a ser executado, porque ele é o contraponto, ele é a muralha, o muro de defesa da sociedade contra a criminalidade.
Quer dizer, hoje você não defende só a sociedade. Primeiro você tem que defender a ti e a própria família. Exatamente. Né? Sim. Caramba, você já anda com a mesma tranquilidade que andava há 20, 30 anos atrás? Em absoluto. O policial... Como é que é o comportamento hoje familiar? É dificultoso, porque qualquer ação que nós vamos ter dentro da sociedade, um passeio, um deslocamento, uma visita a familiares, você tem que tomar certas iniciativas de precauções, porque você pode ser reconhecido pelos marginais, que é aquele mesmo que você já atuou contra ele, que você retira ele da sociedade, você cerceia a liberdade dele, obviamente que ele vai criar um rancor, e estende-se a famílias, dos policiais também, infelizmente. Coisa de maluco, né? Isso aconteceu por quê? De onde que vem esse pensamento que deixou defasar completamente a categoria aí? É difícil a gente falar assim, mas tentando deixar de lado a questão ideológica, a desestruturação da polícia beneficiou muitas pessoas. Beneficiou a grupos. Assim como a gente está vendo o banditismo tomando conta da nação. A gente está mais preso do que eles. Exato. Porque eles estão soltos. Eu fico injuriado, por exemplo, né, nos casos de assaltos a comércio, a pessoas e tudo mais, né? Aí você vai ver, o cara passou já 28 vezes, 30 vezes pela delegacia e no dia seguinte ele está solto. Então, o banditismo está ali. E ainda você corre um risco danado dele ter encafifado com a sua cara porque você o denunciou. Eu imagino, se com a gente já corre esse tipo de risco, e o policial que prende? Nós tiramos, por assim dizer, nós seríamos o culpado, né, os culpados de tirar um dos bens mais preciosos do ser humano, que é a liberdade. Ele não analisa se ele cometeu um crime, ele não tem essa consciência. Né? A questão é que ele vai simplesmente falar, aquele policial tirou a minha liberdade. E quando ele cruzar, né, quando ele encontrar aí no espaço público, ele vai tentar reagir para se vingar. Na realidade, a vingança, né, esse poder tem que ser do Estado para com o criminoso, e não o inverso, que é o que vem acontecendo, infelizmente. Talvez uma das respostas está no antagonismo. A organização criminosa é como uma empresa. Ela se autorrecicla, ela se autoprepara para o mercado. Enquanto, por exemplo, no caso, a Polícia Civis estaduais, elas têm uma defasagem de 30 anos. Eu explico. Está dentro da Constituição. Artigo 24, inciso 16º, que previa uma lei orgânica nacional. O que é essa lei orgânica? É a forma de padronizar uma polícia de inteligência para que se organize para atacar o crime organizado. Então, são uma ausência de 30 anos por falta de lei. E a Cobrapol é pioneira. Ela apresentou junto à Senasp o maior projeto na história das polícias civis estaduais, que é uma polícia moderna, de total eficiência, baseada nos melhores resultados de outras polícias de outros países, tais como, exemplo, Chile, Portugal, Estados Unidos, Itália e tantos outros. Mas, senhor, quando é que nós poderemos alcançar esse tipo de... Esse resultado, nós dependemos, inclusive, dos senhores da imprensa especializada. 30 anos de defesa. 30 anos de ausência. É uma estupidez generalizada isso, né? Quando da aprovação da nossa lei maior, essa especificação de que deveria haver uma lei que é regular como as polícias funcionariam, até hoje ela não foi aprovada. Esse projeto elaborado pela Cobrapol já está na Senasp, é um projeto que moderniza, é um projeto que valoriza e que incentiva que o policial entre e fique até o final da carreira, sendo logicamente valorizado, e não estou falando em dinheiro, estou falando em valorização profissional, segurança jurídica, que vai trazer qualidade e, logicamente, eficiência e resultado contra o crime. Será que aquele pensamento de unificação das polícias, isso se fala muito aqui em Brasília, você vive bem aqui também, você deve ter ouvido bem os colegas falarem sobre isso, né? Uma unificação. Essa unificação seria propícia ou é mais uma tentativa de empurrar um para o outro o trabalho que não está sendo realizado pela deficiência de gente? Ela precisa de fases. Primeiramente, por exemplo, o caso da Polícia Civil, ela necessita, antes de tudo, de uma lei geral.
À medida que você tem, numa instituição, uma lei geral, uma especificidade da atividade, das prerrogativas, seria um segundo passo, no momento oportuno, estudar as unificações das polícias. Mas, no exato momento, a unificação por si próprio não é adequada, porque existe muita diferença. Não estaríamos prontos. Não estaríamos prontos. Não, eu acredito que seja um segundo plano. Exato, um segundo plano, porque não adianta você unir o que não está bom. Você tem que preparar as duas partes para que elas se encaixem. Hoje elas não se encaixam, hoje elas se confrontam. Então não há condições de hoje fazer essa unificação. Você falou uma coisa interessante, elas se confrontam. Por que há tanta rusga entre polícia civil e polícia militar, hein? Eu até não vejo que haja eu não rusga. sei, melhorou muito. Mas muito. se você olhar, por exemplo, quando eu cheguei em Brasília aqui, né? 40, 50 anos atrás, o pau comia para valer mesmo. E ainda hoje há algumas rusgas. Por exemplo, agora, fim de semana, na cidade onde eu moro, Águas Claras, numa casa noturna lá, né, um policial civil acabou matando um policial militar. Bota o vídeo aí, só um pouquinho, pedacinho. Né? Não quero, né, dizer que toda a polícia faz isso, não, muito pelo contrário. Né? Mas parece que tinha 4 ou 5 ali usando armas e acaba tendo aquela rusga que vem e que é levada para o dia a dia também, até na diversão do policial, né? É complicado demais, cara. Olha lá, meu Deus do céu. E aí vai pegar fogo, né? Olha, não cai. Meu Deus. Infelizmente, mas isso tem muito mais a ver com relações interpessoais do que institucionais. Os policiais militares, civis, não importa a instituição, eles vivem tensionados diariamente. Eles vivem sob Deve tensão viver com a de cabeça forma... mil, né? Aí qualquer provocação, qualquer problema acaba resultando... Um sabia que o outro era policial. Quando o policial vê um outro armado, o primeiro instinto é reagir e cessar a ameaça. Como cessa a ameaça? Fazendo uso da arma. Então é difícil a gente analisar. Mas não só essa situação. Nós temos situações que o policial está num estresse tamanho que ele tem um surto. Ele praticamente cola o relé, falando de uma maneira bem simples. Nós tivemos um exemplo no Paraná essa semana de que um delegado agiu de uma maneira lá que até hoje ninguém consegue explicar o que aconteceu. Reagiu, graças a Deus não houve nenhuma vítima fatal, houve disparos, também um policial militar. Paranoia mesmo, né? Exatamente, acabou sendo atingido por um estilhaço no braço. Deus. Graças a Deus a consequência Agora, não nesses foi, casos, por exemplo, você explicou bem que a tentativa de trazer o acompanhamento no caso de um efetivo comportamento policial. Ou seja, você atacar o bandido, né, na hora certa, no momento certo. Já num caso desse, aí o policial corre por conta dele, né? Ali... Que aí já foi uma coisa totalmente... uma discussão, aversa, né? Uma discussão num bar, numa boate, uma discussão no trânsito. Se o policial está nessa discussão e alguém sacou uma arma para o policial, essa pessoa que sacou a arma, o policial, ele passa a ser praticamente um criminoso, imediatamente um criminoso. Então o policial vai reagir. Então é difícil, tem que ver todo o contexto. Mas isso é fruto do quê? De uma atenção diária e de um abandono do Estado a esses policiais, não importa a instituição, na questão de um acompanhamento psicológico, inclusive, num acompanhamento até psiquiátrico. Nós temos aí, principalmente logo após a aposentadoria, muitos policiais que passam para o alcoolismo, né? Por quê? Porque ele viveu a vida inteira tensa e ele busca relaxar. Como ele relaxa? O alcoolismo não é o caminho, então o que ele precisa é fazer uma preparação para a aposentadoria e o Estado tem que dar um acompanhamento a esse profissional que se dedicou a vida inteira em proteger os outros, muitas vezes, na maioria das vezes, nem preocupando com ele mesmo. Agora, se não há uma ação efetiva do Estado para que as coisas voltem a acontecer como acontecia há 30 anos atrás, né? Bem dito aí pelo nosso amigo, a tendência é só ir complicando mais? Com certeza. O governo está tentando alguns tipos de atividade, por exemplo. Eu estava vendo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a diretriz nacional de uma polícia comunitária. Teve início justamente na Polícia Militar de São Paulo. Quer dizer, como experiência, isso parece que há 10 anos atrás, e só agora vem uma efetivação. Isso seria uma boa saída? Coloque essa matéria aí e a gente discute isso para tentar achar um denominador comum para a melhora das nossas polícias. Aproximar a polícia do cidadão. Esse é o objetivo da Diretriz Nacional de Polícia Comunitária.
O texto é resultado da experiência adquirida com o acordo de cooperação técnica firmado entre Brasil e Japão em 2014. De lá para cá, o Brasil tem enviado representantes estaduais da segurança pública ao país para uma troca de experiências. Major Oliveira é um desses militares que tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos neste intercâmbio. Ele se torna um facilitador das questões, todo problema na comunidade se torna importante, não apenas os crimes mais violentos. E com isso a população vai se aproximando da polícia e vai contribuindo. O policiamento comunitário japonês tem mais de 130 anos. Hoje, 80% da força policial no país está voltada para a prevenção. Aqui no Brasil, a intenção do governo federal é disseminar essa filosofia de polícia comunitária nas instituições de segurança pública de todo o país. É a comunidade quem diz para a polícia o que tem que ser feito, quais são os locais mais perigosos, onde está faltando iluminação pública, onde está faltando coleta de lixo, onde o professor não vai dar aula, onde o médico tem medo de ir atender. Então isso agora está tudo padronizado com diretrizes. Em São Paulo, a Polícia Comunitária nasceu em 1997. É o projeto piloto do Brasil. E nessas mais de 2 décadas, a realidade da maior cidade do país mudou. O número de homicídios caiu de 30 para 7 por cada grupo de 100 mil habitantes. Um índice aprovado pela Organização Mundial de Saúde e se compara a países de primeiro mundo, inclusive. Falando da experiência paulista, eu imaginava 10 anos, é que o tempo passa e a gente não vê, né? São 22 anos, mano. 22 anos aqui, lá mais de 100. E num país... Você viu no Japão. Exatamente. Num país onde... Num país onde o imperador se abaixa para o professor. Verdade. Então tem o lado cultural que é muito mais importante. Aqui não. Aqui é mais fácil a proteção do criminoso do que do policial. Então a gente pode pensar assim, a falta de respeito que tem, que se tem com o policial é muito grande. Então a questão é cultural, principalmente, né, cultural e de respeito também. Diga, Evandro. A polícia comunitária, sem dúvida nenhuma, é uma boa iniciativa. A polícia extensiva... Você aprova? Então. Aprovo. A polícia extensiva tem que estar com o cidadão. Mas nós temos novamente aquela dicotomia. Qual é o investimento que esse novo governo vai instalar para a investigação? Porque a polícia comunitária, aquela que está presente no dia a dia, é o combate do crime do flagrante, aquele combate do momento. E a continuação? Como que vai se dar esse investimento? Eu acho que nós temos que fazer um divisor de águas aqui. Investimento em polícia comunitária e polícia investigativa. E até agora, desculpem a franqueza, esse novo governo que se instalou não apresentou uma solução para as polícias investigativas. Pelo contrário. E o que a comunidade necessita, nós temos exemplos por todo o Brasil, vem através dos CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança. Eles fazem os pleitos nas Secretarias de Segurança e, como aquela policial militar de São Paulo falou, realmente é esse conselho comunitário que pode dizer ao Estado aonde precisa pôr mais iluminação, onde está acontecendo mais crime, aonde está se concentrando o tráfico. Agora, eles também nós temos que desenvolver essa cultura da confiança na polícia, porque também é da comunidade que vem informações preciosas para que a gente possa elaborar as investigações e levar ao esclarecimento de muitos crimes. Uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Não adianta, o andar da carruagem, ela depende, sabe? Né? Se tiver parece que é aquela dentada, né? Se tiver um dente estragado, a roda não gira, né, mano, velho? O ilustre apresentador entendeu, é uma engrenagem. A polícia ostensiva militar e a polícia investigativa. Eles estão indo ao encontro de uma polícia única, mas são questões, ainda existe uma fase a ser superada, a eficiência de cada instituição. Eu fico pensativo e acredito que o telespectador também. Se não há uma ação efetiva agora, diante do número expressivo de aposentadorias buscadas pelos nossos policiais, e até na ordem dos militares também, dos policiais militares, né, buscando a reserva, né? Eu ainda encontrava, por exemplo, o JJ, que é um amigão policial militar, né? Falei, poxa, vamos trazer o pessoal. Rapaz, me aposentei. Quer dizer, não estou na reserva, né?
Então, puxa vida, se tapa um buraco, nós estamos vendo, eu estava vendo nessa revista aqui, o envelhecimento. Exato. Né? De vocês, como diz o outro. Você tinha uma meninada que entrava na política e representava, eu vi aqui, cerca de 40%, entre 26 e 35 anos. Hoje, em 2016, já 44% tinha era exatamente 36 e 45. Quer dizer, são os meninos que envelheceram aqui na frente e que não foram repostos lá atrás. Exato. A questão da segurança pública não são números, não é questão de dinheiro, não é simplesmente números da economia. Porque os fatos são outros. A economia, quanto pior fica, maior aumenta o crime. Então, nós temos que... A economia ficando ruim, o investimento em segurança pública tem que aumentar, é inversamente proporcional. Como nessa Previdência aí. Não pode se olhar somente os números, tem que olhar o lado social, né? Então, não adianta simplesmente penalizar quem está aí, vai desestimular tanto o trabalho do que estão, como vai desestimular a entrada de futuros. Porque não há benefício, não há segurança nenhuma para as famílias desse, quando ele morre em ação, como é que fica? Existem situações nessa nova lei que se o policial morre em ação, a viúva, com sei quantos filhos estiver, vai poder receber só por um período. Então esse policial vai trabalhar como? Com que segurança, com que tranquilidade do respaldo do Estado, a sua família, ele vai trabalhar, sabendo que se ele morrer, a esposa vai receber pensão por 1, 2 anos somente. Então é muito complicado. Na questão da segurança, a gente não pode pensar em números exatos de aplicação de investimento, de inflação. Não. A segurança hoje no Brasil, ela tem que sofrer um investimento maciço, contratação, estruturação, né, para que ela possa fazer frente ao que está aí. Isso foi feito por quê? A economia ruim, a liberdade excessiva, a grande defesa dessas entidades de direitos humanos que defendem o criminoso e não veem a ação do policial foi em benefício de toda uma comunidade. Então, essa cultura de que se criou, que o excluído socialmente, o excluído da sociedade, porque é um coitadinho, de coitadinho não tem nada. Ele é criminoso, ele comete um crime, ele tem que ser investigado, tem que ser retirado da sociedade. Então, os investimentos na investigação, na segurança e na detenção, no caso da execução penal, as penitenciárias, tem que ser grande. Daqui mais já são 20 anos que nós estamos em São Paulo com a Polícia Comunitária, falta 80 para a gente chegar no padrão japonês. Então, demora um pouco e nesse período a gente tem que ter um investimento maciço em segurança pública. Só que lá eles fizeram o contrário, né, Mano Velho? Lá eles começaram pela educação, saído de uma guerra que devassou a nação. Eles aplicaram primeiro na educação, como fizeram os países tigres asiáticos. Sim. Educação, educação, educação. Então você fez uma nova formação de cabeça da sua população. Aqui nós fizemos o exato contrário. Não se educa e quando tem que ter uma ação efetiva, não tem. Basta ver o número de alunos que batem em professores. Quanto mais nós investirmos em educação, menos gastaremos em segurança e saúde. Muitos estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, botando a polícia militar dentro das nossas salas de aula, dentro das nossas escolas. Há quem critique, mas se você não fizer isso, esta violência que você acabou de apregoar aí, ela continuará. E ela só deu um basta a partir do momento em que os policiais entraram dentro das escolas brasileiras. Não é mole, não. Tratei desse assunto no programa anterior. Diga aí, para a gente arrematar, Evandro, o que a gente vai fazer, Mano Velho? A sociedade brasileira, ela tem que se manifestar em favorecer a criação de novas normas, novas leis. O caso específico da instituição a qual eu trabalho, a Polícia Civil, está há 30 anos atrás contra o crime organizado. Nós não temos material humano, equipamento e nem norma para combater hoje o crime organizado. É um engodo de qualquer governo vir afirmar a público que há condições de combater. Se você não tem uma lei, uma norma atual para combater o crime organizado, que eles mesmos são os seus parlamentares, eles mesmos produzem a regra deles, e que seja à margem da sociedade, mas são regras. Então, eu solicito o apoio da imprensa a nos apoiar numa lei orgânica nacional. Padronização, reestruturação. A lei orgânica traz a padronização. Hoje, para você ter ideia, nós temos, se não me engano, 16 nomenclaturas diferentes de policiais civis pelo Brasil.
cargos, só em São Paulo são 13 cargos diferentes. Então nós precisamos padronizar a polícia para que ela ganhe efetividade. Padroniza uma carreira única que ele entra no início da carreira, no primeiro cargo e vai até o final, levando todo um expertise de anos de prática, né? E, logicamente, a reestruturação do efetivo e também dos equipamentos, das delegacias. Eu já estive no Macapá, as delegacias lá são verdadeiras, olha, é difícil, é um mausoléu com cheiro de mofo, os policiais trabalham num lugar insalubre. Ceará, graças a Deus, estão tirando os presos e destruindo as carceragens que lá tinham. Paraná, infelizmente, temos mais de 10 mil presos em delegacia. Então, todos esses aspectos têm que ser observados pelo governo federal, influenciando os governos estaduais, para que uma polícia civil de carreira única, reestruturada, possa trazer a eficiência e levar ao cidadão brasileiro a segurança que ele necessita. Eu fico imaginando também um salário igual para todo mundo. Né? O salário porque há uma defasagem, realmente. Não, com certeza. E a aposentadoria igualmente, né, Mano? Logicamente. A não questão dá para salarial... criar dois tipos de policiais, um se aposentando com 20 e o outro tendo que trabalhar 40. A aposentadoria tem que ser a mesma para todos. A questão salarial é uma questão muito mais estadual, mas que realmente tem policial no Brasil ganhando R$ 2.500, R$ 3.000 para arriscar a vida todo dia. Isso é um absurdo que ocorre, né? Triste, mas é verdade. Infelizmente. Uma pena que o tempo acabou, mas isso abre espaço para que a gente volte a tratar desse assunto, viu? Estamos à disposição. Estamos aqui dispostos também. E eu pretendo, evidentemente, ouvir também as demais categorias. Importante. Né? Trazer os nossos representantes militares, os nossos amigos do Corpo de Bombeiro, né? E ouvir também o que está sendo feito para essa categoria tão importante quanto a Polícia Civil. Suma importância. Tá bem? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Estamos à disposição. Prazerão em conhecê-los. Grande abraço.